Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de Sonescape. Gostaria de saber quantos de vocês têm, ao menos, alguma ideia do que pode ser Sonescape? Nenhuma. Sério. Tá. Bom, alguma coisa tem a ver com som, né? É isso? Tá, é isso. Acontece que eu estou fazendo aqui meu mestrado no ICMC e comecei a trabalhar com sonidos próprios da natureza. Sonescape aborda não somente sonidos na natureza, sino também sonidos urbanos e de outros tipos, tá? Mas na frente eu vou estar explicando como é tudo isso, tá? Bom, vamos falar um pouco da introdução, definir o que é Sonescape para que todo mundo possa ter alguma ideia, definir o que são eventos acústicos dentro de uma paisagem acústica. Sonescape, obviamente, é no inglês, tá? No português, podemos chamar como paisagem acústica ou paisagem sonora. Vamos falar alguns problemas que estão acontecendo com isso atualmente, que foi feito até agora. Por que utilizar Python nisso, né? Como geramos espectrogramas e por quê? E vou contar um pouco da minha experiência pessoal com a minha pesquisa e o Python, porque eu estou fazendo tudo em Python. E vou dar algumas recomendações no final de alguns sites e links de interesse para vocês. Todos os sonidos têm um nível de decibéis, certo? Como vocês podem ver no gráfico, tem alguns mais altos, outros mais baixos, alguns podem até danar nossos ouvidos. Então, é muito importante nós conhecer como pode influenciar os sons na nossa vida diária, porque já tem pesquisas nesse âmbito, como é o Sonic, não sei se vocês escutaram alguma vez, que é trabalhado lá no New York, que é tudo voltado para estudar sonidos urbanos e como eles são influenciados de diversas formas, né, pelas maquinárias, ou como eles influenciam nos seres humanos, as maquinárias diariamente, o transporte público, entenderam? Então, vamos definir o Sonescape para vocês. A verdade, a definição vem de muito tempo atrás, só que tem um cara chamado de Janowski que trabalha há muitos anos já com sons naturais, e ele definiu para nós uma maneira mais perto do que seria Sonescape. Então, ele definiu do jeito que seria uma propriedade perpétua e dinâmica de um determinado ambiente e está intimamente ligado a caracterizar esse ambiente. Dentro de uma paisagem acústica ou paisagem sonora, vamos ter diversos sons. Neste caso, eu vou me focar mais nos sons da natureza e como eles são influenciados por sons urbanos ou maquinárias do homem, como os aviões, as embarcações, no caso do mar. Então, eu vou soltar um exemplo como esses sons também são complexos. Não é que os sons vêm somente um canto de passarinho e é só isso e a gente pode trabalhar com isso, não. Temos sons, mas uma variedade. Podemos ter canto de passarinho, canto de cigarra, canto de ladrido de um cão, ou um carro passando por ali. Então, isso coloca muita complexidade no momento de nós trabalhar para extrair características, por exemplo, desses áudios. Então, eu vou colocar um exemplo de como são os áudios. Lá, por exemplo, vamos ouvir primeiro um mamífero. E de pronto vem outro tipo de som. E tudo se mistura aí. Agora, pode colocar um.
tem um sonido de passarinho e alguma outra coisa acontecendo. Tá, pode deixar aí antes de deixar tudo sem ouvido. Então, vocês estão vendo que temos muita complexidade nos áudios hoje em dia, recoletados. Se bem é certo que recolectar esse tipo de áudios hoje não é complexo. Tudo pelo contrário, hoje temos muita tecnologia que pode ajudar a recolectar centenas de milhares de áudios todos os dias. Mas os ecologistas, biólogos e todos os especialistas envolvidos na área têm um problema. O que fazer com esses áudios? Como explorar esses áudios? Como saber, através desses sonidos, o que está acontecendo nesse meio ambiente? Então, vou explicar agora que temos diversos tipos de sonoscape. Um deles é a biofonia, onde os sons são classificados aqui, todos aqueles sons que vêm dos seres vivos. Nesse caso, por exemplo, seres vivos não humanos, todos os bichos. Depois temos aqueles sons ou tipos de sonoscape que seria a geofonia, que são todos aqueles sons das trovoadas, a chuva, sons geológicos próprios. A antropofonia são aqueles sons produzidos pelas maquinárias que o homem produz, né? Por exemplo, o som do carro, embarcações, o drone, como está ali no exemplo. Então, como eu falei já no início, o som, alguma coisa vai estar falando para nós, alguma informação ele tem para nós pesquisar, entendeu? Nós, como cientistas da computação ou como exploradores dos dados, não muito, mas para os ecologistas, biólogos, tem muita importância saber o que está acontecendo, né? E a principal coisa que eles querem saber, por exemplo, é que espécies, por exemplo, são invasoras, que espécies estão em perigo de extinção ou já estão sumindo, o que riscos eles estão correndo, né? Se também, por exemplo, em caso de gravações acústicas dentro do mar, por exemplo, as embarcações muitas vezes provocam que os peixes, né, migrem para outros lugares ou mudem sua forma, o seu jeito de comunicação. Então, esse é um pequeno gráfico para explicar como que, mientras mais o som da antrofonia dos seres humanos vai crescendo, a biofonia, os sons dos bichos, dos animalzinhos, vai descendo, né? Eles vão sumindo do lugar. Essa é a interação fônica entre esses três tipos de sonoscape que eu falei, e cada um deles tem uma influência. Por exemplo, a antrofonia influencia, obviamente, na biofonia, no seu comportamento. Por exemplo, tem aves que trocaram seu jeito de cantar, seus horários, por exemplo. Por quê? Tem muito barulho do ser humano, tem muita coisa. Eles cantam agora, além de cantar, por exemplo, às 8 da manhã, por exemplo, eles podem mudar para cantar às 4 da manhã. Então, isso vai mudar outras coisas mais, entenderam? E quando, por exemplo, também a biofonia e a geofonia vão interactuar com a antrofonia quando nós, por exemplo, um claro exemplo pode ser disso, quando as pessoas começam a criar música muito parecidas aos cantos das aves, por exemplo, ou aos acontecimentos geológicos como uma chuva, um trovão. Então nós também vamos criando música com sons muito parecidos a esses cantos corais, vamos dizer, desses bichos. Então, o que eu quero que fique claro é o outro dos problemas dentro do sonoscape, dentro da paisagem, é querer saber que eventos estão acontecendo dentro dessa paisagem. Um evento pode ser, por exemplo, os trombões, um canto de pássaro. Então, a gente tem que achar e identificar
onde, em que minuto, em que segundo desse áudio está esse evento. Para chegar a isso não é tão fácil assim, e mais quando temos muita complexidade de mistura de sons num mesmo período de tempo. Já falei isso, de que explorar dados é nosso problema hoje. Então, um dos problemas mais principais, porque temos teras e teras de informação. Nós, por exemplo, temos uma parceria com um grupo aqui perto da Unesp, e eles proporcionam para nós dados. Então, às vezes eles têm entre 120 teras, 200 teras de dados, e processar isso demora muito. Então, por exemplo, aqui tem trabalhos como referência também da Universidade de Purdue, que tem 100.000 horas de gravações. E a Universidade, por exemplo, da Austrália, da Queensland, tem 28 teras de dados, 28 teras. Então, dados temos. O que fazer com os dados? Explorar. Já falei da complexidade da escala de codificação no som, no mesmo... Por exemplo, temos no mesmo tramo de tempo vários sonidos na vez acontecendo, né? E essa escala de codificação é complexa de verdade, porque às vezes tem aves que imitam o som do seu predador. Para quê? Para se proteger. Mas nós podemos contar como que é uma ave mais que está lá, mas não é. Então, como podemos distinguir tudo isso? Fica ainda em pergunta. Então, temos esses problemas. Agora, em identificar que categorias de eventos existem dentro de uma paisagem acústica, como podemos etiquetar esse conjunto de dados. Para nós etiquetar esse conjunto de dados, temos que identificar os eventos que estão acontecendo dentro desse conjunto de dados. E que técnicas de exploração nós podemos utilizar para esse tipo de dados. Um dos jeitos de conhecer, vamos dizer, de caracterizar esse conjunto de dados são os índices acústicos. Esses índices acústicos foram originalmente trabalhados por os ecologistas. O que fazem é sumarizar ou sacar tipo uma estadística dos sons, por exemplo, baseado em índice de complexidade acústica. Eles fazem uma contagem de quanta complexidade acústica pode existir dentro do áudio. Essa complexidade acústica pode ser referente, por exemplo, a variação de sonidos. A falar de variação de sonidos, por exemplo, quando nós escutamos um trem, escutamos o barulho de um passarinho. Aí vai contando essa complexidade, outro tipo de som. Tem muitos índices acústicos, a verdade. Nós, por exemplo, na pesquisa, vamos trabalhar com uns 9 ou 8 índices acústicos somente. Estamos ainda estudando qual desses índices acústicos podem se comportar melhor com nossos dados. É que tem outra coisa. Por exemplo, lá na Austrália, eles já determinaram um certo conjunto de índices acústicos, por exemplo, que podem descrever melhor o seu conjunto de dados, mas o passarinho da Austrália não canta igual do que um passarinho do Brasil. Entender? Então, nós temos que estudar nossos próprios índices, como eles se vão comportando. Então, a Unesp, os dados que nos proporcionaram, por exemplo, são totalmente distintos, né? Podemos estar falando de espécies de pássaros no geral, mas eles cantam de forma distinta por seu habitat. Eu não vou falar muito dos índices acústicos, porque é muita coisa, e cada um deles tem uma representação matemática para ser também programada. O bom é que Python ajuda a que isso seja muito mais fácil, né? Tá.
A análise visual que nós estamos propondo também é através dos espectrogramas, mas não somente nós, já temos trabalhos feitos que se basearam nos espectrogramas para poder visualizar esse tipo de informação. Então, o espectrograma é uma representação visual do som, é que as ondas, aquelas ondas sonoras passada pela transformada de Fourier, ela se converte em um espectro e depois temos a representação gráfica de um espectrograma. O que eu vou falar aqui, por exemplo, nesse trabalho feito aqui, o espectrograma foi gerado por índices acústicos e cada índice acústico vai gerar um distinto espectrograma de um mesmo som. Por quê? Porque esse índice acústico vai avaliar de acordo a que ele mide. Alguns medem a concentração do som, alguns medem os picos, né? Não todos fazem a mesma coisa. Então, aqui temos, por exemplo, pelos 3 índices acústicos, temos 3 distintos espectrogramas. Aqui foi passado, por exemplo, aproveitado com uma técnica de falsa cor, que aqueles que conhecem um pouco de processamento de imagens, eu acho que entendem do que estou falando. Então, o jeito aqui é utilizar a informação dos 3 índices acústicos para os 3 canais RGB. E aí vamos convertir e gerar um espectrograma desse tipo, que guarda uma melhor informação visual para aquele que é o usuário e pode avaliar o que está acontecendo. Aqui temos um resumo, por exemplo, esse é um espectrograma tradicional, comum, que pode ser gerado com Audacity, por exemplo. Aqui já é o espectrograma passado com aquela técnica de falsa cor. Então, por exemplo, aqui, eles já podem visualizar de acordo à informação, porque cada laboratório, cada universidade, neste caso, tem uma ideia no campo que eles colocaram os micrófonos, eles têm uma ideia de que tem lá. Então, eles, por exemplo, têm de insetos, eles vão identificando cada um deles se é um inseto e em que horário que eles têm atividade. Né? Tá, por exemplo, é um espectrograma de 24 horas e eles começam a sua atividade de madrugada, às 4 da manhã, eu acho. E aí, às 6, 7, 8 da noite, vai trocar essa atividade. Né? Eles começaram também a clusterizar e a dividir esse conjunto de dados. Aqui é um espectrograma juntado com os níveis de pressão sonora, onde basicamente eles podem ver de manhã, por exemplo, aqui, a atividade neste caso eram dos, não lembro o animalzinho, mas as cigarras, eu acho, e de manhã e atividade de tarde, né? Aqui é um dos colegas do laboratório também. O que fizeram aqui é praticamente conhecer de onde vêm esses dados. Por exemplo, os dados são recolectados de quatro áreas distintas, mas eles têm sempre uma característica. Cada área de onde foi recolectado tem alguma característica que faz diferenciar. Muitos dos pesquisadores antes não conseguiam nem sequer saber de onde vem esse conjunto de dados. Porque se você recolecta 120 teras de dados, saber de que área eles foram recolectados já ajuda para eles, né? Que tem alguma ideia. Então, aqui, por exemplo, cada cor, vamos dizer, de cada grupo está indicando de uma área em específico. Nesse caso, os dados foram de Costa Rica. Então, Costa Rica 1, outra área da Costa Rica, uma é de Lajes, que foram recolectados os dados. Aqui, basicamente, é somente essa visualização que vocês estão vendo, é somente a diferença das áreas de onde eles foram recolectados. Diversas propostas foram colocadas, e algumas dessas propostas aqui vou falar.
para ter alguma noção também de como que é feito todo este processamento, né? Temos, por exemplo, a aquisição dos dados, a extração das características, muitos usam aqui os índices acústicos. Outra coisa que esqueci de mencionar lá, na extração de características é utilizada também o MFCC, que é o Mean Frequency Central Coefficient. São coeficientes usados mais para reconhecimento de fala. Então, nestes últimos tempos, aqueles coeficientes que foram utilizados para reconhecimento de fala estão sendo testados para que eles também possam ser avaliados se podem funcionar ou podem ter essa mesma caracterização de alto nível, porque eles são muito bons para caracterizar nos conjuntos de dados que vêm de paisagens acústicas ambientais. Tá? Então, é outra das características que também estão sendo avaliadas. Então, sempre nos trabalhos que estou apresentando aqui, que são já feitos, é a gravação, a extração de características, um certo processamento de clustering ou agrupamento, automático, obviamente, para ter ajuda das técnicas da área, algum agrupamento ou algum conhecimento prévio para explorar esse conjunto de dados. Temos aqui, a raiz desse trabalho, a visualização de um dial plot, aqui, que conseguiram sumarizar 13 meses de gravação de um conjunto de dados. Nossa, 13 meses de gravação para poder visualizar isso é muito. E é um trabalho recente do ano passado, no final do ano passado que saiu. E esse é um histograma polar, onde nós podemos visualizar por cada mês que tipo de bichos tinham mais atividade. Esses bichos estão diferenciados pelas cores. Outra das propostas que é parte da Machine Learning, é Active Learning. É muito interessante esta proposta porque pode ajudar a etiquetar conjuntos de dados que obviamente vêm sem etiquetas, que ninguém explorou esse conjunto de dados. Então, uma das nossas propostas também é isso, né? Fazer etiquetagem manual com os especialistas, porque eles conhecem o som de cada bicho. Então, eles começam a etiquetar um certo conjunto de dados. Por exemplo, podemos estar falando de 200 itens ou 2.000 itens. Eles começam a etiquetar, falam o que tem lá, onde que está isso. Depois, nós podemos fazer uma clusterização para que eles, com esse conjunto de dados que já temos, por exemplo, eu clusterizo. Desse conjunto de dados, eu posso pegar uns 10 ou alguma amostra. Dessa amostra que eles vão começar a etiquetar manualmente, eu começo a ensinar, o meu algoritmo vai ser treinado e testado a partir desse conjunto de dados, para que depois de que ele aprenda, possa etiquetar todo o conjunto de dados. Basicamente, esse é Active Learning. Com a intervenção do usuário, a gente pode gerar maior quantidade de etiquetas. Então, por que Python? Porque Python é acessível, tudo é fácil, né? Pelo menos para mim foi muito mais fácil porque muitas pesquisas foram feitas com R. Para mim, R não é muito, né? Não gosto, é verdade. Mas eu gosto de Python, sim. Então, eu me submergi muito mais fácil com Python do que com R. As etiquetas mais importantes para explorar conjuntos de dados de sonidos são a Librosa, o Librosa, que está aqui, que ajuda tudo para fazer, extrair características, poder analisar e gerar também um espectrograma. Vamos ver um exemplo lá na frente. E o último que saiu, que é Ketos, faz 2, 3 semanas que saiu, que basicamente, com a ajuda de Deep Learning, poder analisar dados do mar. Vocês sabem que o comportamento dos dados ou das gravações que foram no mar,
aos terrestres são totalmente distintos, mas estamos ainda, eu também quero avaliar se todo o Ketos com Deep Learning vai poder funcionar para dados terrestres. Estou ainda nesse trabalho. Vamos ver depois que vai sair disso, mas funciona muito bem com dados e gravações que vêm do mar, aquáticos. Pronto. Pronto, aqui. Essa é a representação de um espectrograma, assim, do alto, esse é o espectrograma gerado com Python de forma mais básica. É somente utilizando duas livrarias que temos aqui, que é o visualizador e o zip, que é o mais fácil, não tem nada. Mas a gente não poderia trabalhar com esse espectrograma. Para eu tirar características, o espectrograma deveria estar limpo, filtrado e com a menor quantidade de ruído possível. Então, esse espectrograma não me serve, só para ver, não me serve. Mas um espectrograma assim, que já ficou limpo, com filtro e tudo, eu já posso começar a trabalhar e extrair características desse espectrograma. Mas, para eu gerar esse tipo de espectrograma, eu vou precisar de utilizar aí o Librosa, por exemplo, e começar a gerar um espectrograma com um 1000 spectrogram. Então, um 1000 spectrogram, acá não tenho exemplo, mas se eu somente trabalhava com 1000 spectrogram, que essa parte de código está aqui, não pode ver muito, né? Mas o 1000 spectrogram, o que faz é ressaltar um pouco mais aquelas partes onde está ocorrendo o som. Por exemplo, acá, eu não consigo ver onde que está o som do passarinho. Não dá muito para ver. Mas o 1000 conseguiu ressaltar esse fragmento onde está ocorrendo o som. E a outra coisa é utilizar as escalas logarítmicas. As escalas logarítmicas o que fazem é o seguinte: tirar todo o ruído. E aí fica muito melhor para tirar as características, né? E de muita qualidade, mais confiança. Então, é importante tirar as características de um espectrograma que já esteja limpo, bem limpo. Por quê? Aí pode dar até para reconhecer, por exemplo, tem espécies que já falei, duas espécies distintas, mas se eu canto, olhem, vocês notam alguma diferença aqui? Alguma, tem pouca, né? Mas no seu espectrograma, se eu colocar um espectrograma diretamente, sem fazer limpeza, passar filtro ou escala logarítmica, que eu já falei, não vou conseguir, talvez, tirar e extrair uma caracterização boa desse espectrograma. Então, aí que fica muito importante, e o trabalho de Python que faz ali é excelente. Eu fico com Python nessa parte, né, para tratamento dos dados de áudio, porque as suas livrarias de verdade são muito boas, e agora está interagindo-se muito mais Python, e incluso no meu laboratório trabalhavam com R, mas depois de que começamos a trabalhar com Python, está virando para Python todo mundo. E isso é bom. As características que já falei que é para trabalhar são aquelas que vêm do som. São um montão de características, obviamente, mas as que são mais importantes é o MFC, que... Onde que está? Vamos ver. A característica é esta, que é MFC e os gamatone, os filtros gamatone e os filtros aqui do Mill Frequency, são aqueles que melhor descrevem nosso conjunto de dados. É certo que os gamatone ainda não estão sendo testados no conjunto de dados que vem do ambiente, porque eles são mais utilizados para dados que vêm de fala. E eu já testei com fala também, bem no começo, mas eles funcionam muito bem para a extração de características, e depois a classificação melhora muito, muito.
Vou testar eu também aqui. Tem somente um trabalho na revisão bibliográfica que fiz. Somente temos um trabalho do ano passado que fez com este gamatone, mas ele não fez somente com gamatone, senão fez com uma mistura de outra técnica mais. Então, vamos ver quanto aporte têm aquelas características que foram usadas propriamente no tratamento de fala. É importante para nós tirar características dos espectrogramas, mas não somente estas características que falei do gamatone e o mil frequência. As características também que podemos tirar dos espectrogramas como imagem, e obviamente aquelas técnicas de processamento de imagens. Mas quais técnicas? Então, uma das melhores técnicas para extrair este tipo de informação é a matriz de concorrência, que trabalha com os coeficientes de Haralick. E eu já testei, funciona muito bem e estão dando bons resultados dentro da minha pesquisa. Também podemos extrair conjuntos de características com base na cor. Por quê? Porque o espectrograma tem cor, né? Outra coisa que pode influenciar, e eu já vi dentro dos meus testes, as paletas de cor. Uma das paletas de cor que funciona melhor para os espectrogramas, no meu caso, porque eu testei, posso falar, é o Inferno. Vocês devem conhecer. Mas funciona muito bem no momento de extrair estas características como histograma de cor, vector de coerência de cor e a classificação de borda interior. Dentro da nossa experiência com o conjunto de dados, a maioria dos nossos parceiros tem dados, mas tem dados sem etiquetar, sem rótulo. Então, nós gostaríamos de ter, por exemplo, um conjunto de dados com seu rótulo, né? E um só rótulo, mas não é assim. Já temos um conjunto de dados que eles conseguiram etiquetar, mas num minuto de áudio eles conseguiram mais eventos, obviamente. Então, aí vai ser temos mais complexidade de fazer ou extrair características. Extrair características é fácil. Seria a parte de agrupar, classificar, porque para validar isso nós gostaríamos de ter, por exemplo, um só rótulo que facilitaria muito a nossa vida, mas não é assim. Alguns problemas que eu tive não com Python, vamos dizer, senão na extração de características, quando utilizamos Librosa, por exemplo, nós temos conjuntos de dados, certo? Quando ele lê os dados, lê dos arquivos, né? Mas se eu mandar dividir esse conjunto, porque tínhamos, por exemplo, 1 minuto ou 10 minutos de áudio, por cada 10 minutos, eu quero mandar a dividir cada 5, 10 segundos, ou 15, 20 segundos, sei lá. Dividir antes e depois extrair as características dos índices acústicos, eles estavam dando problemas, porque somente eu acho que era para ler do arquivo e extrair as características, mas não dividir e extrair as características. Esse era um pequeno problema que nós tínhamos, mas vamos ver se podemos resolver de outro jeito, ou se não, mandar por arquivo dividido e aí está tudo solucionado. Outro dos problemas é escolher ou eleger qual dessas características se comporta melhor. Para nós saber qual dessas características se comporta melhor, estamos propondo, por exemplo, avaliar através da acurácia de classificação do nosso conjunto de áudios. Se der uma boa acurácia, então temos a hipótese que conseguimos um bom conjunto de características, né? Dentro do trabalho que eu estou fazendo, não vou mostrar todo, não coloquei aqui todas as imagens, porque está ainda em andamento e está na escrita ainda do paper, né? Então não posso falar muito. Mas vou falar aqui, nós já conseguimos fazer, por exemplo, a visualização do conjunto de dados. Aqui, por exemplo, não coloquei aqui os áudios, mas a maioria deles são insetos. E os insectos são aqueles que cantam mais baixinho ainda. E se tiver um som detrás, ele tapa tudo, né? Aqui temos, por exemplo, os insetos, a chuva, basicamente, o som do rio e alguns outros eventos. A maioria era o inseto. Então, nós geramos seu espectrograma para cada um dos itens, porque cada item é de 1 minuto de áudio.
Então, este seria o espectrograma de 1 minuto de áudio, e este é o espectrograma de todo o conjunto de dados, que é como 2008 minutos. Aí vocês fazem a contagem depois. Esse é o espectrograma. Tá? E também conseguimos interagir. Esse é o bom de Python, né? Que podemos fazer um monte de coisas. Interagir também. Por exemplo, aqui no conjunto eu quero esse conjunto de dados, onde se encontra no espectrograma geral. Eu seleciono ele e ele vai indicando o conjunto ou o fragmento onde se encontra dentro do espectrograma geral. Então, é isso, pessoal. Também estou aqui trazendo os sites, as páginas que vocês podem visitar e conhecer um pouco mais do LibreOssa, das livrarias que temos, né? O Cython é muito importante. O Cython ajuda muito a apressurar o trabalho de processamento. Tá? Por exemplo, para eu extrair as características da textura, demorava muito e eu tive que utilizar C. Mas com Cython fica mais fácil, né? Tá, então é isso, gente. São as recomendações de site e obrigada. Perguntas, dúvidas, certezas? Alguém quer perguntar algo? Olá, Liz. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Felipe. Eu ouvi você mencionar que você faz agrupamento de dados, né, com esses dados de sons. Eu fiquei curioso em saber quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que você tem em agrupar esse conjunto de dados, né, que eu imagino que seja bem grande, e com essas features que você usa, que são os índices, né? Queria saber quais são as suas principais dificuldades nesse quesito e, se possível, também você mencionar o algoritmo que você usou para fazer o agrupamento. Ok, obrigada pela pergunta. No agrupamento eu utilizei o Hierarchical Clustering, que se comporta muito melhor do que todos os demais. Esse que eu voto por Hierarchical Clustering. O K-means também é bom, então eu vou testar com os dois, porque são os dois dentro da literatura que se comportam melhor com esse conjunto de dados, né, do conhecimento que eu já tenho. Então, eu posso falar para você que pode utilizar esses algoritmos. Dentro da programação de Python não tem muita complexidade, porque estão aí as livrarias e tem aí os manuais que te ajudam. E não é difícil, não tem muita complexidade, mas se você quiser testar com os conjuntos de dados, você também links de conjuntos de dados que vocês podem testar são livres, alguns deles. Se você quiser aprofundar, pode me mandar um e-mail e eu passo para você alguns algoritmos que eu fiz e não dá certo, eu posso ajudar você. Mas os dois algoritmos, de Hierarchical Clustering e o K-means, se comportam melhor. Quando a interpretação é basicamente visualização, né? Então, para eu medir isso, por exemplo, eu posso usar Silhouette, né? Que me ajuda a ver se a separabilidade desses conjuntos foram bom ou não foram bom. É basicamente visual, tudo. Obrigado, então.